Iguaçu significa 60 anos, né? Daí eu comecei na Edeburi, então a vida inteira, nós só vivemos em Iguaçu, sabe? É semana inteira. Assim. E eu brinco hoje com todo mundo que eu comecei a jogar no Trieste sem nunca ter treinado aqui. E depois desse dia eu joguei por mais 10 anos e durante esses 10 anos eu fui capitão do time. Fui 3 vezes campeão da Taça Paraná e 6 vezes da capital. O tempo passa, ma non aggiorna, non c'è mai soli. Chi si dà guaida e io si ti dà morire. O Iguaçu, juntamente com o Trieste, tinha uma rixa muito grande porque eram de jogadores, todos nascidos no bairro. Aquilo então, o pai desse jogador que jogava tanto no Iguaçu como no Trieste vinha ver. O avô, a avó vinha, então criava aquela raiz aqui dentro do bairro que era uma coisa maravilhosa. A imprensa comentava um mês antes o clássico, digamos, daqui um mês. Eles faziam a mídia, ajudava muito porque divulgava bastante o clássico. Então era uma coisa maravilhosa. Eu lembro do clássico em que o Iguaçu comemorou, fez 4-0 no Trieste, e aí teve um jogo, aí como ficou empatado, porque o Trieste tinha ganho o jogo anterior, não tinha saldo de gols nessa época, foram decidir numa segunda-feira, com portões fechados, aí todo mundo ficava em cima do muro para assistir o jogo, e o Iguaçu ganhou, foi, se não me falha a memória, em 1960. Um clássico espetacular. Então aquela briga entre famílias, briga no bom sentido, porque toda aqui é família. Então a rivalidade entre as famílias, a rivalidade era tão grande que se um rapaz aqui namorasse uma menina lá do Iguaçu, naquela época, corria perigo de apanhar ou vice-versa. Então essa foi uma rivalidade que permaneceu até mais ou menos o ano de 88, 90. Essa rivalidade ainda era muito grande. E com a mudança desses hábitos aqui, que pega jogador de fora e tudo, e tá, papá, essa rivalidade ficou um pouco mais tranquila. Com a diminuição do número de torcedores, os oriundos lá da formação das equipes, é que foi amainando esse tipo de coisa. Mas ainda hoje é um clássico muito interessante de a gente assistir. Uma que até eu joguei pro Trieste, né? Fui campeão pro Trieste, umas 3 taças Paraná. Quando terminava o campeonato, tinha essa taça Paraná, eu era goleiro de Iguaçu e vim emprestar nós. Daí, como depois do Trieste me devolveu um jogador para nós ganhar uma taça Paraná. Fui pro meu intermédio, eu fui lá e disse, bom... Liberei para vocês, Carolina. Nós ajudamos o Trieste num ponto e depois ele retornou para nós como o Vardo, que até esse dia estava na tribuna. Ele veio jogar para nós e daí nós ganhamos uma taça Paraná. Então, essas histórias que tem no Trieste, que daí não queria emprestar o jogador, porque não, você vai jogar pro Trieste, daí eles ganham a taça, eles ficam com o nome, né? Então não tem isso, né? Era a Taça Paraná. O primeiro título que eu ganhei no Trieste foi uma disputa com o Iguaçu, no campo do Iguaçu. Então nós estávamos disputando o quadrangular final e o Iguaçu precisava ganhar com uma diferença de 2 pontos para provocar uma outra partida. No finalzinho do primeiro tempo, o zagueiro nosso bateu uma falta praticamente do meio do campo, mas foi uma bomba fantástica e a bola entrou na teia de aranha. E nós abrimos a contagem. Aí o Iguaçu já precisava fazer 3 no segundo tempo. E alguns jogadores se desesperaram e queriam bater no juiz. Esse juiz, inclusive, jogou no Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, era goleiro. O bandeirinha desse jogo, a haste que segurava a bandeira dele, era um cacetete daqueles brucutu, aqueles cacetete de 90 centímetros, que ele colocou a bandeirinha com taxinha. Aquilo era realmente uma arma de defesa. E quando o pessoal foi atacar o juiz, ele entrou no meio e deu uma pancada na cabeça de um jogador do Iguaçu que ele teve quase escalpo.
Aquilo corria sangue no rosto dele e tudo, e daí virou uma guerra campal. Os jogadores e os diretores do Trieste se afastaram, deixaram o pessoal do Iguaçu resolver o problema mais tarde. Tanto é que eles não voltaram para o segundo tempo. Então aquele dia o Trieste eu fui campeão pela primeira vez do Trieste. Tem história que nós vivíamos a noite inteira, né? Isso aqui já é clássico antigo, né? Só que hoje não é mais que antigamente, agora já está tudo meio diferenciado. Os jogadores, no tempo era mais gente daqui da colônia que jogava, né? Então hoje é mais gente de fora. Então... A rivalidade entre Trieste e Iguaçu, ela era mais ou menos uma rivalidade por domínio da região. E nós que somos torcedores, gostamos de vir aqui no sábado, tomarmos uma cervejinha, a gente tomar um refrigerante, comer um pão com bife. Então é gostoso isso, entende? Então o futebol amador é gostoso porque é o entrelaçamento entre bairros. E aonde está a maior população senão nos bairros? Nos bairros. Fogo che si consuma come lume cori, l'anima ghiaccia, dolorata, non si dà pace, ma chi malanuta.